Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o momento de inércia, ok? Mas antes eu gostaria de relembrá-los qual é o contexto que nós estamos. A partir da última aula, nós começamos a falar sobre corpos extensos. E nós vimos, e é o que eu queria ressaltar alguns fatos importantes. O primeiro deles é que um corpo extenso possui 6 graus de liberdade, 3 para translações e 3 para rotações, ok? O segundo fato é que vimos o movimento de rotação dos corpos, né? Esse é o segundo fato que eu queria lembrar. Então, nós discutimos sobre as variáveis angulares que são usadas para discussão de movimentos rotacionais, certo? Argumentei com vocês que na nossa aproximação, na nossa idealização, nós estamos tratando um corpo extenso como um corpo rígido. Ou seja, em outras palavras, um corpo que não pode ter nenhuma deflexão, né? Nós não estamos considerando essa hipótese. É um corpo extremamente duro, né? Ele não estica ou comprime ou deflexiona. Especialmente o pessoal de máquinas em resistência dos materiais vai observar esse tipo de situação. Nós também vamos falar um pouco disso em Física 3, né? Vamos falar sobre modos normais de vibração, esse tipo de coisa. Mas, em princípio, então, nessa nossa modelagem aqui em Física 1, né, inicialmente nós estamos considerando um corpo como um objeto rígido. Dessa forma, o que vem daí? Vem que sempre que esse corpo rotaciona, qualquer partícula que faça parte desse corpo vai descrever um círculo perfeito, se esse objeto está girando em torno de um eixo. Por quê? Porque a distância entre qualquer ponto que eu pegar desse objeto e o eixo nunca vai mudar. Ora, se essa distância não muda, essa é precisamente a definição de uma circunferência, certo? Por isso, então, que nós também, na última aula, relembramos um pouco alguns aspectos do movimento circular. Ok? Até aí tudo bem, né? Ok. Bom, no tratamento da rotação de um corpo, a gente não pode deixar, então, de mencionar uma característica importantíssima, né, que entra em cena, que é o assunto que nós vamos abordar hoje, o chamado momento de inércia. Ok, senhores? Antes de falarmos sobre o momento de inércia propriamente dito, eu queria que vocês mantivessem em mente a seguinte relação. O momento de inércia está para a rotação como a massa inercial está para a translação. Entenderam o que eu falei? O momento de inércia está para a rotação, como a massa inercial está para a translação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: assim como a massa inercial é uma característica intrínseca do corpo que quantifica
a resistência que esse corpo oferece a uma força aplicada, assim como isso acontece na translação, quando você empurra uma caixa, a massa inercial representa a resistência que esse corpo oferece à força aplicada. Em outras palavras, você pode pensar nisso da seguinte forma: quanto maior a massa inercial, certo? Maior a força que eu tenho que produzir para que esse corpo tenha uma variação de velocidade igual a por exemplo, uma massa inercial menor, certo? Então, o nosso famoso F igual a ma. Se m cresce, para eu produzir o mesmo A, eu preciso de uma força maior, ok? Então, imagina que eu queira produzir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado num caminhão e numa motocicleta, certo? Então, qual a maior força que eu preciso aplicar para produzir a mesma aceleração? No caminhão ou na motocicleta? Então, pensem nesses dois exemplos que vocês vão saber responder isso claramente. Então, a massa inercial é uma forma de quantificar isso, certo? A resistência que aquele corpo, seja o trator, seja a motocicleta, seja um navio, a resistência que ele oferece à mudança, à variação de movimento, massa inercial. Agora, quando você trata de rotações, além da massa inercial entrar em jogo, entra também em jogo algumas características que dependem da geometria do objeto. E essas características, então, elas determinam, essas características geométricas, elas vão determinar a resistência que esse corpo vai apresentar, que determinado corpo com determinada geometria e determinada massa vai apresentar a mudança do estado de rotação, estado de movimento, melhor dizendo, no que diz respeito à rotação. Tá legal? Por esse motivo, então, eu estou dizendo que a massa está para a translação, ou seja, a massa é uma resistência à mudança na translação, como o momento de inércia é uma resistência no que diz respeito à mudança de rotação. Ok? Então tenham isso em mente. Deixa eu falar sobre o momento de inércia, então. Primeiro, a gente precisa entender que um corpo ele pode girar em torno de qualquer eixo, né? Pode ser em torno do centro de massa. Olha para esse celular. Se eu girar o celular assim, certo? Vocês então podem verificar que ele está girando em torno de um eixo que passa pelo centro de massa. Tá legal? Você não tem uma caneta aqui. Eu vou usar o meu dedo. Em torno do centro de massa. Certo? Agora, essa não é a única rotação possível para esse celular. Imagina que o celular esteja girando assim. Você concorda comigo que ele está girando em torno de outro eixo? Ou imagina que ele esteja girando assim. Nessa situação, ele está girando, esse celular está girando em torno desse eixo aqui, ó, que não passa pelo centro de massa. Então, um fato importante que vocês têm que entender é: o corpo pode girar em torno de qualquer eixo, certo? Centro de massa ou não. Aqui eu coloquei, né, uma animação para o centro de massa. E como que eu contabilizo, então, a energia de rotação?
Eu não vou entrar em detalhes dessas contas, porque elas estão demonstradas aí no slide. Quando vocês pegarem, quando eu disponibilizar na plataforma Moodle, devo disponibilizar ainda hoje, vocês vão poder verificar por si só, abrir essas contas por si só. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Notem, então, que se o corpo gira em torno de um dado eixo, cada molécula desse corpo, como eu havia dito anteriormente, cada molécula desse corpo ela vai fazer um movimento circular em torno daquele eixo. Por que disso? Porque o corpo é rígido na nossa aproximação, né? no nosso escopo aqui. A gente está considerando um corpo rígido. Significa, então, que quando o corpo gira, cada molécula que faz parte desse corpo gira num movimento circular, porque a distância entre essa molécula ou átomo e o eixo não muda, porque essa é a definição de um corpo rígido. Então, cada molécula faz um movimento circular. Só que cada uma das moléculas vai estar a uma determinada distância do eixo de rotação. Vocês concordam? Ok? Agora, nota o seguinte. Como nós vimos, a definição, então, da velocidade linear em termos da velocidade angular é dada por esse produto vetorial. E aqui eu aproveito para ressaltar o fato importante relacionado à velocidade angular. Notem aqui que, matematicamente, eu não coloquei um índice I na velocidade angular. O que isso quer dizer? Ora, eu coloquei um índice I nos outros termos aqui dessa equação, mas não coloquei um componente I no termo da velocidade angular. Por quê? Exatamente essa é a grande magia, o grande recurso, né? A grande característica dessas variáveis angulares. Elas não dependem da distância ao eixo de rotação. É uma forma de você dizer assim, um objeto ele gira com uma velocidade angular tal. Pronto. Independe da distância. Certo? Caso não fosse assim, eu nem precisaria introduzir essa outra grandeza angular. Vocês concordam comigo? Para que eu preciso introduzir uma grandeza angular relacionada à velocidade se eu já tenho a velocidade linear? Mas às vezes, só a informação da velocidade angular me diz muita coisa. Então por isso que ela é introduzida. Por isso que você tem a velocidade angular e a velocidade linear. Porque às vezes, toda a informação que eu preciso já está contida só no fato de eu saber a velocidade angular. Então, por esse motivo, notem que não tem um índice I. Então, significa que cada uma das moléculas ou dos átomos que formam o corpo que está gerando, eles têm a mesma velocidade angular. Porém, velocidades lineares diferentes. E como eu calculo cada uma? Fazendo essa continha. E aí, aqui, você pode notar uma outra coisa. Quanto maior a distância do ponto da molécula ao eixo de rotação, maior a velocidade linear dela. Vocês concordam comigo? Por quê? Maior vai ser esse R. Como ômega é o mesmo para todo mundo, então quanto maior esse R, maior V. Ok? Tudo bem? Então, esse é um dos grandes pontos uma das grandes características que fazem, por exemplo, a
o sistema de engrenagens que nós vimos na aula passada funcionarem, certo? Eles giram com a mesma velocidade angular, porém com velocidades lineares diferentes. E isso então faz com que você tenha diversas aplicações, por exemplo, como nós vimos, né, a redução ou aumentos, dependendo da disposição das engrenagens, do eixo de rotação do motor. Um exemplo simples que vocês podem ver, talvez tenham visto também no ensino médio, é a bicicleta, né? A bicicleta tem uma coroa grande na frente e uma coroa pequena atrás, uma bicicleta sem marcha. Com marcha, então, nem se fala. Mas uma bicicleta sem marcha, por exemplo, tem uma coroa grande na frente e uma coroa pequena, né, atrás, certo? De tal forma que uma rotação aqui, mais demorada, na coroa da frente, seja transmitida em forma de uma rotação maior na coroa de trás da bicicleta, fazendo com que você tenha que pedalar menos para transmitir uma velocidade maior para a roda, certo? Façam essas contas. Bom, voltando aqui então, se eu quero, dito isso, tudo que eu falei, se eu quero obter energia de rotação, a gente sabe que a energia cinética ela é meio de mv ao quadrado, certo? E qual é a energia cinética total desse sistema que está girando aí na figura? Qual é a energia cinética total? É a soma da energia cinética de cada um dos corpos, certo? De cada uma dessas partículas, que são milhões e milhões, né, num corpo extenso. Então, se eu somar cada uma delas, vocês notem que cada partícula pode ter uma massa, ok? E vai ter uma velocidade linear, por isso que a massa é mI, essa partícula aqui tem massa mI, essa outra tem outra massa, essa outra tem outra massa. Claro, elas podem ter massa igual, mas aqui eu estou colocando da forma mais genérica possível. O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode afirmar nada sobre a massa de cada uma dessas partículas que estão girando. A única coisa que você pode afirmar é que elas têm a mesma velocidade angular. Você não pode dizer nada. Por exemplo, aqui posso ter um átomo, sei lá, de níquel, aqui mais afastado um átomo de ferro, como é que eu vou saber? Tá legal? De qualquer forma, quando eu faço essa soma, ó, qual é o produto vetorial aqui? O resultado desse produto vetorial, ou se eu fizer o produto escalar, né, entre esses dois produtos vetoriais, no fundo, se você olhar aqui, como V e R são perpendiculares, V nessa figura aqui, ó, que eu estou circulando agora, V está para frente e R está assim, então usando a regra da mão direita, V e R, desculpa, opa, assim, né? Mas o produto é entre ômega e R. Então, ômega, vetor ômega, e o vetor R está para a direita. Vou virar aqui. Então, você vê que V está entrando no slide que você está vendo agora. O V dessa partícula que eu circulei. Certo? Se você pegar cada um desses R's, você vai ver que o V está sempre seguindo nessa direção tangente. E o ômega está sempre para cima. Tá legal? Bom, se eu quero computar então o V ao quadrado, eu faço produto escalar e o resultado dessa conta vai ser isso, ó, ômega quadrado RI ao quadrado. Então VI ao quadrado é igual a ômega ao quadrado vezes RI ao quadrado.
Quando eu pego isso e coloco aqui na energia cinética, dá essa expressão aqui, ó, meio somatório, né? Porque o momento a gente viu que a energia cinética de um sistema de partículas é energia cinética total. Eu tenho que somar tudo. Então, somatório de meio de MI, RI ao quadrado. E o ômega eu coloco em evidência, porque o ômega é a ômega de rotação. Coloco em evidência. Né? Então, eu tenho M1, R1 ao quadrado, ômega ao quadrado, mais M2, R2, ômega ao quadrado, mais M3, R3, ômega ao quadrado. Eu vou somando isso tudo. Ora, se o ômega está multiplicando todo mundo, eu coloco ele em evidência. E colocando em evidência, eu posso chegar a essa expressão, onde eu chamo I como sendo o somatório entre a massa I e sua distância ao eixo de rotação ao quadrado. É precisamente essa grandeza que na física eu chamo de momento de inércia. Tá certo? E agora vocês notam o seguinte, esse é o momento de inércia. MI, RI ao quadrado, somatório. Esse vai ser o momento de inércia do sistema que está girando. Agora, se vocês pegarem aqui a expressão para energia cinética, né? Quando é a translação, o que você tem? Meio de mv ao quadrado. Então, aqui você pode então notar que o que nós fizemos, nós podemos fazer uma associação direta. Quem seria o ômega ao quadrado para a rotação? É o v ao quadrado para a translação. Então, como eu falei, quem é o I para a rotação é o M para a translação. Pronto. Então, eu falei aqui uns 5 minutos para mostrar para vocês que energia cinética de rotação é meio de I ômega ao quadrado. Né? Qual é a energia cinética para a translação? Meio de mv ao quadrado. Então, I está para M, né? Como ômega ao quadrado está para v ao quadrado. Tudo bem? Agora, qual é a diferença do M para o I? Uma diferença tênue, mas que existe, que ela é importantíssima, como nós vamos ver mais para frente, é que M é uma característica intrínseca que não depende de nada. Não depende, só depende do objeto, mas, por exemplo, não depende da forma dele. Por exemplo, se eu falar assim, um triângulo de massa M e um retângulo de massa M igual, e um quadrado de massa M igual, e uma figura totalmente esquisita de massa M igual, para vocês não vai fazer diferença alguma. Tá certo? É diferente para o momento de inércia. A coisa complica um pouquinho. Porque para o momento de inércia não basta o objeto ter massa, ter uma massa. Ele tem que ter uma forma. E para cada forma que esse objeto tenha, mesmo tendo a mesma massa, ele vai ter um I, ou um momento de inércia diferente. Tá legal? Então é importante. Momento de inércia depende da forma do objeto, enquanto a massa não. Então aqui eu coloco um exemplo para vocês. Ó. Se você pegar esse aparato aqui, esse objeto, né? Se você juntar duas massinhas que podem se mover ao longo desse eixo aí horizontal, se vocês pegarem essas duas massinhas e colocarem muito perto do centro, você vai ter uma facilidade maior para rodar esse dispositivo. Por que isso? Porque como I, além da massa, ele também contabiliza a distância da massa, a distância ao quadrado da massa, ao eixo em torno do qual essa massa está girando.
Então, colocar essa massa perto do eixo significa reduzir esse R. Pense nisso. Tá? Dê um pause no vídeo e pense nisso. Colocar essa massa perto do eixo significa reduzir esse I. Reduzir esse I significa facilitar a forma como esse objeto gira. Se por outro lado eu afasto essas massinhas que estão livres aí, né, para se afastar e se aproximar, se eu afasto, eu aumento a distância delas e, como consequência disso, eu vou ter mais dificuldade de girar esse eixo. Tá legal? Esse aparato. Tá legal? Esse pode ser um exemplo forçado. Em que sentido? Pô, mas que aparelho é esse? Como é que eu vou usar isso na minha vida? Não, você não vai usar um aparelho desse. Mas isso aqui está ilustrando o fato de que é assim. Certo? Que a natureza é assim. Então, por exemplo, a gente vai ver os momentos de inércia para alguns tipos de formas geométricas, e aí isso vai ficar bem claro para vocês. Na nossa discussão, isso vai ficar bem claro para vocês. Tá legal? Bom, e como é que fica a conservação da energia nesse contexto? Se vocês lembrarem, até a P1, nós estávamos tratando uma polia, por exemplo, como sendo uma polia ideal, de massa desprezível. Porém, isso não é verdade, né? Isso é uma idealização, como muitas coisas na física. A gente começa no ideal e a gente vai complicando para tornar mais perto do real possível, concorda? E é assim que toda abordagem de qualquer coisa tem que ser. Então, na vida real, você tem uma polia que tem uma massa. Se ela tem uma massa, né, em um raio, significa que ela tem um momento de inércia. Como fica, então, a conservação da energia? Se antes a gente considerava um bloco de massa m caindo, e aí a conservação da energia nos dizia que a energia potencial se transformava em energia cinética. Agora, para você fazer a abordagem da conservação de energia, a energia cinética não é mais apenas a energia de queda desse bloquinho aí de massa mzinha. Mas para contabilização da energia, você tem que levar em consideração a energia de rotação. Então, a conservação da energia ainda funciona, só que parte, né, da energia, a conservação ainda funciona, a energia, nesse caso, a energia inicial tem que ser a energia final, só que agora, para o K, para a energia cinética, você tem que considerar o K relacionado à translação do centro de massa e o K relacionado à rotação. Agora, vocês notem o seguinte, por exemplo, esse bloquinho aqui caindo, ele está girando? Não, então ele não tem K de rotação. Mas ele está transladando? Seu centro de massa está se movendo? Sim, então ele tem energia cinética de translação. Por outro lado, essa polia aqui, esse cilindro, ele está girando. O centro de massa dessa polia, que está girando lá parada lá em cima, o centro de massa dele está se movendo, se transladando? Não. Então ele não tem energia cinética de translação. Mas ele está girando? Sim. Então ele tem energia cinética de rotação. Tá certo? Então, relembrando, a gente sabe que um objeto pode se transladar e rotacionar. E o movimento geral dele pode ser um conjunto desses dois, né?
Então, se ele tem um conjunto desses dois, vocês têm que considerar como energia cinética total, energia cinética do centro de massa, mais a energia cinética de rotação, onde cada uma delas está representada aqui. Beleza? Então, deixa eu ver se eu resolvo aqui. Não resolvo. Então, resolvam esse problema aqui, tá? À luz dessas informações. Ok, senhores?